Irmãos e irmãs, este agora é o penúltimo sermão nestes cânticos de romagem. O salmo de número 133. É um salmo também muito precioso. E ele trata da comunhão, especialmente da comunhão dos irmãos. Ele foi um salmo como que no Antigo Testamento seria o salmo do Antigo Testamento. Um salmo que vislumbra e que relembra a comunhão que o povo de Deus devia ter entre si e a comunhão que ele deveria ter e desfrutar com o nosso Deus, com o Senhor sobre toda a terra. E a palavra então diz assim neste cântico escrito pelo rei Davi. Diz-nos assim então o salmo de número 133. Ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Eu quero pedir que o nosso irmão presbítero Marcelo faça uma oração, pedindo a bênção do Senhor para esse tempo de meditação e exposição da sua palavra. Vamos orar com o nosso irmão? Senhor Deus, graças a Deus, Senhor. Podemos estar diante da tua palavra, Senhor. Nós damos que através dela o Senhor nos edifica, nos ensina, nos instrui, Senhor, para que possamos andar nos teus caminhos, para que sejamos santificados, Senhor, para que sejamos moldados de acordo com a tua vontade, para que assim possamos viver a tua verdade, para que assim possamos ser moldados conforme Cristo, Senhor, para que possamos cumprir o nosso papel, o nosso objetivo, Senhor, para que sermos guiados em direção ao Senhor. Ó Pai, ilumina ao pastor para que traga a tua palavra, para que a tua palavra seja colocada em sua boca, para que sejamos assim então edificados e instruídos, Senhor, de acordo com o Senhor, de acordo com a tua palavra verdadeira. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. O salmista então, Davi, ele relata, ele descreve aqui, de forma poética, as bênçãos, os benefícios de se viver em comunidade. Esses cânticos então de romagem, como nós temos visto, tinham como objetivo auxiliar o povo na adoração conjunta a Yahvé, como também mostrar que aquele Deus a quem eles serviam havia os livrado do Egito e o acompanhava até então e depois disso em todo o tempo. Esses cânticos então serviam para isso. No momento em que o povo já saía de suas casas para ir rumo a Jerusalém, como também quando estavam em Jerusalém, no tempo de Davi ainda não havia o templo, mas havia lá o local de adoração, a tenda de adoração, o tabernáculo. Logo após, quando foi construído o templo, então, estas coisas aconteciam já dentro do templo. Então, da maneira como Deus havia ordenado. E estes salmos, então, eram, de fato, tinham como objetivos também, trazer, como propósito, trazer esse povo à união. Lembrar que este povo era um povo, uma nação, era uma comunidade, que eles eram irmãos, que deveriam, portanto, viver juntos. Estes momentos, então, de caminhada e de culto no templo ou no tabernáculo, servia exatamente para isso. Para ensinar o povo e para reforçar esta comunhão, esta comunidade e este ajuntamento deles para com o Senhor, este culto ao Senhor. Mostrar que eles eram o culto, pois Deus deu a eles, a este povo, deu uma terra, a terra de Canaã, um lugar físico. Deu a eles lá no Monte Sinai uma lei, deu a eles um culto e fez deles uma nação. E através da lei que era ministrada pelos sacerdotes, homens da tribo de Levi, que não ganharam terra, não ganharam espaço físico, mas foram designados por Deus para ministrar,
para ensinar ao povo a respeito da lei de Deus, a respeito de quem é Deus. Então esse povo, ou esta tribo, ensinava o povo como eles deveriam viver, como eles deveriam servir a Deus, como eles deveriam adorar ao Senhor nesta nova terra. E assim eles iriam testemunhar aos vizinhos, aos outros povos que estavam ao redor deles, sobre quem era de fato o Deus deles. Era este o motivo que Deus deu uma terra para eles, fez deles um povo, os ajuntou num lugar, deu a eles uma lei, um culto. Era para que eles pudessem testemunhar aos gentios, aos que não conheciam a Deus, quem de fato era Deus. Quem foi o Deus que os trouxe até ali? Quem é o Deus que os preservou até aquele tempo? Quem é o Deus que caminha com eles, que anda com eles, andou até então e andaria para sempre com eles. Especialmente então neste cântico, neste Salmo 133, a unidade de coração e de propósito era o que esse cântico demonstra para nós. E ainda, além disso, mostra que neste caso específico da comunhão, do ajuntamento, é ali, é nisto, é desta forma que eles receberiam as bênçãos de Deus. Deus abençoa a comunhão dos seus filhos. É na comunhão dos seus filhos, dos filhos de Israel, conforme o Salmo descreve para nós, que Deus abençoa. E é isso que nós vamos ver aqui então, com alguns pormenores. Ele começa então aqui, no verso de número 1, dizendo: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Davi começa com essa expressão de admiração, não é? Ele fala: é uma chamada de atenção. Ele quer chamar a atenção do povo, dos cantores, dos adoradores. Olhem, percebam isso, prestem atenção, não deixem de ver isso. Parem o que vocês estão fazendo e observem, atentem, o que é que vocês estão cantando? Atentem, o que é que vocês são? Quem vocês são? Vocês não são como outros povos. Prestem atenção. Aí ele diz: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E de fato é bom. É bom vivermos unidos, pois isso traz benefícios para aqueles que estão envolvidos nesta comunhão, nesta unidade. Deus nos fez, homens e mulheres, Deus fez o ser humano não para viver sozinho. Não foi isso que Deus disse ao próprio Adão? Não é bom que você esteja só. Eu vou fazer para você uma companheira. Não é bom que você viva sozinho. É bom que estejamos unidos. Essa palavra bom, ela poderia ser traduzida como magnífico, como precioso. É bom vivermos unidos porque também há um cuidado mútuo. Quando um então pode perceber a necessidade do outro e o ajuda. Se o povo está só, se o indivíduo vive só, sem um povo, sem uma comunhão, sem ninguém, como ele percebe a dificuldade de alguém? Como ele mesmo pode ser auxiliado, ajudado, se ele está só? É bom sempre ter alguém por perto, nas horas de dificuldade. É bom caminhar junto. É consolador, é confortador, é encorajador. Mas Davi não diz que é apenas bom. Ele diz que é agradável. Ele diz que é prazeroso. Essa palavra poderia ser traduzida também como deleitoso, harmonioso. O salmista, portanto, diz que não é apenas bom viver unido, mas é delicioso. Tem a ver, portanto, queridos, com alegria. Tem a ver com segurança. Tem a ver com plenitude, completude. Tem a ver com comunhão. A conclusão, portanto, é que não se pode dispensar a bênção da união entre os irmãos.
sejam irmãos de sangue, sejam compatriotas, ou sejam apenas aí uma comunhão espiritual. Neste texto, especialmente, Davi não está falando dos seus irmãos de sangue, não está falando da sua família, não está falando dos seus filhos, porque se nós lermos a história de Davi, nós vemos que ele se casou várias vezes, nós vemos que alguns dos seus filhos, de fato, não andavam, não é, em comunhão, em união com ele, nem entre eles. Então, de fato, Davi não está dizendo que é bom e agradável viverem unidos os irmãos como ele vivia com a sua família. Mas ele está tratando, de fato, aqui do povo de Deus, do povo da aliança, daqueles que têm um pacto, daqueles que Deus fez um pacto. É agradável a Deus, que se alegra em ver o seu povo unido, em amor, em amizade, em gentileza. Nós nos lembramos disso quando nós nos encontramos, quando nós nos ajuntamos, não só no culto público. Nos lembramos que isso agrada a Deus, que o nosso ajuntamento traz alegria para o Senhor, não apenas para nós, não apenas para o nosso irmão, mas isso alegra o coração de Deus. É agradável ao próprio povo, aos indivíduos, pois essa união fraterna traz prazer pessoal. Portanto, é muito esquisito quando nos ajuntamos com o povo de Deus sem prazer, sem alegria, por obrigação. Muitas vezes o povo de Israel fazia isso. Nós vamos para Jerusalém, nós vamos ao culto, está chegando a Páscoa, nós precisamos ir até lá. A lei diz, tenho que ir. Terminou a festa, voltamos para casa. Logo depois, 2, 3, 4 meses, tem outra festa do tabernáculo. Toca lá de novo. Dali 3, 4 meses, outra festa. Vamos lá de novo para Jerusalém. Puxa, é domingo, ir para a igreja de novo. Nossa, 9 horas, domingo. Mas quando é prazeroso, quando sabemos que agradecemos, que alegramos a Deus, quando isso nos alegra, quando isso alegra o outro, Davi está dizendo exatamente isso, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É agradável às outras pessoas. Interessante isso. Agradável aos de fora. Nós já lemos isso aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 42. E lá no 47 vai dizer que a união do povo de Deus na igreja primitiva fazia o quê? Causava simpatia aos de fora. Era agradável ao de fora. O culto, a presença dos irmãos se visitando nas suas casas, nas orações, partindo pão, cultuando e orando no templo, era prazeroso, era alegre para os de fora também, pois eles percebiam e percebem a harmonia do povo de Deus. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 14, dos versos 17 ao 19, ele escreve assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Olha aí, aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não é interessante isso que o apóstolo Paulo escreve? A vida comunitária do povo de Deus provoca, desperta nos outros, os que não conhecem a Deus, faz com que eles olhem para nós. O que é isso que eles fazem? Por que eles fazem isso? Por que eles são alegres? Apesar de tantas lutas e dificuldades. Não é o caso do povo de Israel? Nós sabemos que o povo de Israel era conhecido naquela região, naquele tempo. Um povo que foi escravizado
por 400 anos no Egito. Um povo que, para conquistar a terra prometida, lutas e mais lutas, batalhas e mais batalhas. Vitórias sim, mas algumas derrotas terríveis. O próprio Davi, sofrendo derrotas. Saul, antes dele. Mas esse povo agora, e de tempos em tempos, quando caminhava para Jerusalém, quando caminhava para o tabernáculo, ou depois para o templo, ia cantando, louvando a Deus. Ué, são fora da casinha? São doidos? Esse povo é doido. Sofre do jeito que sofre, mas canta junto, caminha junto. Por isso é abençoador às outras pessoas também. Portanto, queridos, a comunhão do povo de Israel não se limitava apenas aos benefícios que eles recebiam. E devemos ter isso em mente. Mas agradava a Deus, influenciava pessoas de fora da comunhão. Influenciava, mostrava quem era Deus, mostrava para eles de onde vinha a alegria deles. Por isso mesmo, Davi diz isso: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Não é qualquer união, mas era a união dos irmãos da mesma fé. Aqueles que estavam dentro da aliança, do pacto que Deus havia feito com eles. Irmãos, porque há entre eles proximidade, união, semelhança de pensamentos, interesses e atitudes. É muito interessante o que Moisés escreve em Gênesis capítulo 13, verso 8, a respeito de Abrão e Ló. Vocês se lembram que Abraão e Ló foram para a terra de Canaã, não é? E lá começaram a crescer, a desenvolver, Deus deu prosperidade para eles, e num determinado momento, eles não poderiam mais viver juntos ali. Porque os pastores do gado de Abraão estavam brigando com os pastores do gado de Ló e vice-versa. Porque já não havia muito espaço para eles. E aí então Abraão e Ló conversaram. E veja a atitude de Abraão nesta questão. Disse Abrão, porque ainda era Abrão, a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Ele diz aqui porque somos irmãos. De fato, aqui, Abrão e Ló eram parentes de sangue, não é? Abrão era tio de Ló. Mas esse tema, ele tem a ver não só com esse parentesco. É como se a relação dele com Ló fosse o que o apóstolo exortou aos romanos no capítulo 12, verso 10. Ele diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O interessante aqui de Abraão e Ló é que Abraão chegou então na terra com Ló e disse o que para Ló? Assim: Ló, dê uma olhada aí, dê uma volta em toda, como se tivessem chegado num mirante, não é? Dê uma olhada em toda a região aí e escolha para que lado você quer ir. Qual é a terra que você quer? Aí você vai para essa terra e eu vou para o outro lado. Não é? Preferiu em honra. Ele dedicou ao outro. Ele deu a prioridade ao outro. Ele não quis para si, ele não escolheu primeiro. E Ló escolheu o quê? A terra verde, as campinas, aquilo que encheu os seus olhos. Pois nós sabemos do que deu. Mas aqui, não é? Abraão deu a preferência para ele. Então, preferir o outro em honra, é dedicar-se ao outro, não porque ele é agradável a você ou a nós, ele é conveniente, ou porque vai trazer algum benefício, mas simplesmente porque Abraão já era um cristão e desejava fazer o mesmo que Cristo fez. Abraão deu esse exemplo quando deu então preferência para Ló escolher a terra que ele quisesse.
Então nós podemos observar aqui nesse primeiro verso do Salmo 133, que a união de que o salmista fala não é simplesmente um encontro dos israelitas durante uma festa. Eles cantavam sim na festa, mas essa união de que Davi fala não é simplesmente naquele tempo em que eles iam à Páscoa ou à festa dos tabernáculos. Pois a ênfase está em os irmãos viverem unidos e não apenas estarem juntos. Tem diferença? É certo que há muita diferença em estarmos juntos para vivermos juntos. Portanto, não é algo ocasional, como eram as festas. Não é algo circunstancial. Não era como se fosse um encontro social. Não era o mesmo de que apenas cumprir um calendário ou cumprir uma lei que Deus havia dado. Mas Davi fala de algo que era perene, permanente, constante, como que fosse um modo de vida. É por isso que Davi diz, e exclama, e se admira, e chama a atenção do povo. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É este o conceito. Não era apenas se reunir uma vez a cada 3 meses em Jerusalém, no templo. Verso 2. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Davi agora faz aqui 2 comparações. Ele vai fundamentar o que ele acabou de dizer no verso 1, usando 2 figuras, muito conhecidas do povo de Israel. 2 figuras de linguagem. Ele usa aqui uma figura espiritual, e ele usa aqui agora uma figura material, física. Portanto, a comunhão do povo de Deus é boa e agradável, tal qual o óleo que era derramado sobre o sacerdote Arão e o orvalho que descia sobre o monte Hermon. Tal a preciosidade dessas figuras, tal a realidade dessas figuras, era a comunhão, era boa e era agradável. Nós aprendemos no Novo Testamento que o óleo ele era muito valioso. Não era esse óleo de cozinha comum, não é? Nós vamos nos lembrar aqui, por exemplo, em Marcos 14, 5, quando Jesus foi ungido por uma pecadora. Vocês se lembram disso? Ela quebra o vaso de alabastro e derrama sobre a cabeça de Jesus. Era um óleo precioso, perfumoso, não é? Uma outra mulher faz isso também em Lucas 7, 37 e 38, quando lava os pés de Jesus, quando ele vai visitar Simão, não é? E Simão e os seus empregados não lavam os pés de Jesus, não lhe dão a honra. Aí vem essa mulher e com as suas lágrimas lava os pés de Jesus, seca os pés de Jesus com os seus cabelos e depois perfuma os pés de Jesus, unge os pés de Jesus com óleo. Isso está lá em Lucas, capítulo 7, verso 37 e 38, você pode olhar lá depois. Em Mateus, no capítulo 6, versos 17 e 18, Jesus diz que após o jejum, o tempo de jejum, a pessoa devia ser ungida e lavar o seu rosto. E daí então depois poderia se apresentar para as pessoas, para o público. Tal a preciosidade do óleo, tal a importância desse óleo. Servia então para várias coisas. Ele era usado também como medicamento, como temos lá em Tiago capítulo 5, verso 14. Era muito conhecido, portanto, do tempo de Jesus, pois vinha esta prática já
do Antigo Testamento. E ele era usado no Antigo Testamento como um produto fino de beleza nas cortes dos reis. Se você olhar lá em Ester, capítulo 2, versículo 12, Ester sendo preparada para ser a rainha, não é? Ela foi banhada, ela foi ungida, ela foi preparada com óleo para cuidar dos ferimentos também, conforme Isaías diz lá no primeiro capítulo, verso 6, e também especialmente para a consagração dos sacerdotes e dos reis. Lá em Êxodo 30, nós temos a unção de Arão, o sacerdote especificamente separado, ele e os seus filhos, para ministrar, para ensinar, para, enfim, propagar a lei de Deus aos filhos de Israel. E eu quero abrir com vocês apenas lá em 1 Samuel, capítulo 16. Livro de 1 Samuel, capítulo 16, no verso 13. 1 Samuel 16, 13. Diz assim: tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. Está falando de Davi, ungindo a Davi. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então Davi, ungido rei de Israel, ele recebeu e foi ungido com óleo, e recebeu então capacitação especial para reinar, para governar aquele povo. Mas, queridos, além desses benefícios naturais do óleo, Davi então associa, como acabamos de ver, associa esse óleo à consagração de Arão, no qual o óleo representava não apenas a separação dele e dos seus filhos para o serviço do Senhor, como também o seu chamado perpétuo. Está lá em Êxodo 40, 13 a 15. Nós não vamos ler agora, mas diz lá que era para sempre. Ali, Arão, sendo ungido como sacerdote, ele, os seus filhos, como temos então os levitas, a tribo de Levi, também eternamente aí, sendo aquela responsável pelo ensino, pela lei, pela palavra de Deus para aquele povo. Então, o que Davi quer transmitir com relação a isso? Quando ele chama, quando ele canta, quando ele compõe, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Ele vai transmitir então, vai relembrar aqueles israelitas o valor e a durabilidade dessa união fraternal promovida por Deus. Deus valoriza isso. Deus mesmo que instituiu isso. E é Deus mesmo que dá essa durabilidade, essa eternidade. E nós podemos ver aqui também nesse texto que por 3 vezes aparece o verbo descer, não é? Diz aqui para nós, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. E no versículo 3, é como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. Isso quer dizer para nós que essa unção, que essa bênção, ela vem do alto. Essa bênção não é promovida pelos irmãos. As bênçãos que nós recebemos, que desfrutamos, ela vem do próprio Deus. É Ele quem abençoa, é do alto. Portanto, queridos, Davi está falando aqui de uma questão espiritual. Não é somente o viver juntos. Porque nós acabamos de dizer que não era o apenas estar juntos, mas era o viver juntos. Mas também não é somente o viver juntos, mas é o viver juntos com entendimento espiritual de que foi Deus quem fez isso. É Deus quem faz isso. É Deus quem mantém isso.
É espiritual. É uma comunhão que é produzida do alto, pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito Santo de Deus. É o benefício de Deus, é a bênção de Deus para o povo. Não é o viver juntos por viver juntos. Não é o vivermos juntos porque um auxilia o outro apenas. Mas é a obra de Deus. É Ele que produz isso. É Ele que nos ajuda através dos outros. Sou eu que ajudo o outro por causa de Deus. É Deus que me dá os recursos. É Deus que me dá a disposição. É Deus que me dá o amor. É Deus, não é isso? Qual é o fruto do Espírito? Começa com amor, alegria, paz. Para quê? Para edificarmos uns aos outros. Os dons do Espírito Santo que são descritos no Novo Testamento, diversos deles, para que é? É para a edificação do povo de Deus. É para nós. Vem de Deus. Não é produzido por nós em nós, por mais que nos esforcemos. O mundo até pode pensar que é. Mas nós não podemos pensar nisso. Nós temos que saber que vem de Deus. É Ele que produz, Ele que nos dá, Ele que mantém, Ele que proporciona. Se temos, portanto, comunhão verdadeira uns com os outros, é por causa de Deus. Ele que deseja isso, Ele que promove isso. É Ele que faz isso. A segunda comparação que Davi faz aqui, é a parte A do versículo 3, é como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. E aí nós podemos olhar para cá e vermos que há uma dificuldade muito grande para podermos compreender isso aqui. Porque geograficamente isso aqui é impossível de acontecer. Como é que pode uma neve que derrete no Monte Hermon descer pelas colinas e formar o rio Jordão e cruzar todo Israel, mais ou menos aí uns 200 quilômetros, chegar até Sião e aí subir o morro, a água subir o morro? Porque monte é monte, né? Mesmo o Monte Sião estar mais baixo do que o Monte Hermon, vai ter que chegar uma hora que não vai. Como é que vai subir? Mas Davi não está preocupado aqui com a questão geográfica. O que Davi está preocupado aqui é com a questão teológica. É isso que ele se preocupa aqui. A água que desce do Hermon e corre pelo Jordão não vai poder subir o morro até Jerusalém. Agora, em que sentido ele está dizendo isso então? As águas abundantes que descem do Hermon. O Hermon é um monte alto, é o mais alto monte de Israel. E no cume do monte, eu nunca fui lá, mas os estudiosos dizem, e já até tiraram foto, tem neve. Por ser muito alto, é muito frio, tem neve. E em determinadas épocas do ano, aquela neve derrete. E derrete em abundância. E vem muita água. Não é? E essa água, então, vai descendo a montanha, vai descendo Israel, e vai irrigando as margens do Rio Jordão, e vai irrigando, porque lá se transborda mesmo e vai longe a coisa. E aí vai fazendo o quê? Quando a água chega numa terra seca, ela vai fazer e vai propiciar a produção. Vai trazer vida. Vida para as matas, a produção de alimentos, vida para os animais, vida para o povo. Essa é a ideia que a comunhão traz para o povo de Israel, que vem desde o norte de Israel e vai até o sul, toma todo Israel, toma toda a área, toda a nação. E da mesma forma, este orvalho que vem do Hermon, dizem que é um orvalho muito espesso, que parece quase que uma chuva. Então vai mostrar para eles que fisicamente, não é? Vai abençoar o povo. Vai abençoar o povo com alimento. Vai abençoar o povo com prosperidade. Dessa maneira, deve ser vista, deve ser olhada a comunhão do povo, a união desse povo. É por isso que Davi diz que é bom, que é agradável, que é deleitoso, que é pleno. Para encerrar, a parte B do verso 3. Ali, diz o salmista, ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Aonde é que ele ordena a bênção? Na comunhão.
na comunhão do povo de Deus que Ele mesmo proporciona. Deste modo, queridos, Jerusalém, além de alvo das bênçãos de Deus, é também o local onde o Senhor abençoaria o seu povo, o povo de Israel, naquele tempo e eternamente. Por isso, o ajuntamento em Jerusalém e por isso o culto. E essa comparação, queridos, tem valor no contexto deste salmo. Pois, assim como a esperança de que Deus promoveria em Sião as maiores bênçãos, enchia aqueles israelitas de força, de alegria e de coragem, do mesmo modo, esses benefícios eram manifestos diante desta união fraternal que eles tinham. A comunhão, então, entre os irmãos trazia a cada um deles alegria, refrigério, socorro e vigor, e também a certeza de que essa comunhão seria desfrutada perfeitamente na eternidade. Seria para sempre. Essa comunhão iria refletir, ou iria ensinar para eles, iria abrir a mente deles para o entendimento de que esta comunhão que eles tinham entre si era a comunhão que eles tinham com Deus. Porque eles tinham Deus. E porque eles tinham um único Deus, o poderoso de Jacó. Como que nós podemos aplicar este salmo, esses ensinos, esses princípios lançados aqui para nós, que somos igreja hoje? É uma pena, queridos, que uma lição tão profunda como esta, ensinada já no passado e cantada já há muito tempo, ela não seja prioridade para muitos cristãos nos nossos dias. E há principalmente um movimento muito conhecido, creio que já ouviram falar nos nossos dias, que não é novo, mas ultimamente tem sido muito falado, o movimento dos desigrejados. Nunca ouviram falar? Penso que alguns já ouviram. Por vários argumentos sem embasamento bíblico, esses desigrejados, eles não admitem se reunir numa igreja formal, numa igreja instituída, numa igreja com placa, numa igreja que tem estatuto, que tem confissão, que tem leis, numa igreja que tenha líderes, numa igreja que exige o pagamento do dízimo, numa igreja que tenha líderes e que proceda ou que exerça a disciplina desses membros. Eles não admitem. Eles negam isso. Eles dizem que não é possível eles serem, por exemplo, disciplinados por alguém que é pecador tanto quanto eles. As igrejas são imperfeitas. As igrejas são instituições. As igrejas têm CNPJ, viraram empresas. Então nós não queremos saber disso. Nós vamos nos reunir em qualquer lugar, em qualquer casa. Nós não precisamos de líderes. Nós não precisamos de um lugar. Nós não precisamos de leis, de estatutos. Nós somos livres. Como se a igreja de Jesus Cristo fosse uma prisão. Não é? Mas há esse movimento, os desigrejados. Você pode pesquisar um pouco mais a respeito disso. Esses, então, desigrejados, assumem essa condição e defendem abertamente essa posição. Não querem saber de igrejas. Não tem igreja. Se reúnem aqui e acolá. Quando quiserem. Quando querem. Mas nos nossos dias, queridos, há outros desigrejados. Dentro das igrejas instituídas. São membros da igreja. Frequentam os cultos. Alguns frequentam regularmente, outros de vez em quando. Frequentam até alguns outros programas da igreja local. Generalizando, é claro. Mas nos nossos dias testemunham, e esses são os desigrejados, que eu estou colocando agora, testemunham, esses, portanto, indiferença uns pelos outros. Contatos superficiais. Falta de envolvimento entre os irmãos, mesmo com aqueles que participam dos cultos regularmente. Será que identificamos alguma coisa com relação a isso? Nos nossos dias? Nas nossas igrejas?
Será que eu me encaixo nisso? A consequência disso, queridos irmãos e irmãs, é o enfraquecimento tanto das igrejas como dos crentes individualmente. Pois é na comunhão, como vimos no Salmo, que há força, encorajamento, alegria, plenitude, a bênção de Deus, é na comunhão. Não é apenas o estar junto, não é apenas o viver juntos, mas é viver em comunhão. Não é isso que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina para nós, em Hebreus capítulo 10, versículo 25, que nós devemos nos reunir, congregar regularmente. Não deixemos de congregar. E ele dá um motivo lá, porque o dia se aproxima. Queridos, o final dos tempos está aí. Nós vamos nos agarrar uns aos outros. Como é que eu vou me agarrar com quem eu nem conheço? Conseguimos imaginar nos dias finais aí, ou no dia final, eu vou me agarrar no irmão que se assentava comigo na igreja, mas ele vai dizer, nem te conheço. Você nunca nem me dava oi, nem me cumprimentava. E agora? Quer se salvar? Não é? O dia se aproxima, os dias já são difíceis e vão piorar. Por isso, o escritor aos Hebreus fala isso. Não deixem de congregar. Primeiro aos Tessalonicenses 5,11, a Bíblia nos ensina que devemos nos envolver uns com os outros. Para quê? Para consolação e para a edificação. Primeira aos Tessalonicenses 5,11. Estamos desconsolados? Aonde buscamos o consolo? É em Cristo. Como é que ele faz isso? Com a igreja. Com o povo. Conosco. Através de nós. Romanos 15:32. Abra lá sua Bíblia. Romanos 15:32. Paulo, então, encerrando sua carta, ele diz assim: a fim de que, ao visitar-vos, pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. Olha só, Paulo esperava ir até Roma, encontrar-se com os irmãos, não é? Para quê? Ele chegaria lá com alegria para se divertir, se alegrar, recrear-se, além de cultuar, além de ensinar, além de exortar, além de edificar, para se alegrar. Não é? Devemos fazer isso. Em quarto lugar, queridos, Efésios 4:2 e 1 aos Tessalonicenses 4:9 diz para nós praticarmos o amor verdadeiro. É uma alegre obediência ao mandamento do amor. João vai falar sobre isso também, que amemo-nos uns aos outros. Nós podemos nos amar uns aos outros juntos, vivendo juntos, convivendo, em comunhão. 1 Pedro 4:10. Abra lá comigo a sua Bíblia. 1 Pedro 4:10. Olha lá. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, se algum irmão disser que não tem nenhum dom, nós vamos ter que arrancar esse versículo daqui. Então, tem um dom. O dom que recebeu. É para quê? Servir o outro. Também não é para expor num quadro e dizer eu tenho, eu sei, eu sou. Não, é para servir ao outro. O dom que você recebeu, porque não é seu, como bons despenseiros. Então que juntos, não é?
para que juntos nós batalhemos pela edificação do corpo de Cristo. É para servir o outro, é para que o outro cresça. E por último, 1 Pedro 2,9, pode voltar um pouquinho aí na sua Bíblia, um verso super conhecido nosso. Por que é que Deus fez aquele povo de Israel? Por que é que Deus fez igreja? Por que é que Deus nos fez igreja, povo? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quanta bênção! Não é mesmo? Quanta coisa preciosa nós temos aqui. Quanta diferenciação com relação aos que não são, aos gentios. Quantos milagres Deus fez aqui na nossa vida. Mas aí ele continua. A fim de, com o propósito de, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É para isso. Há compromisso. É pela expansão do Evangelho, da mensagem do Evangelho entre os perdidos. O povo em comunhão é para proclamar a salvação de Deus. É para proclamar Jesus. Tem o bônus, mas tem o ônus, que é proclamar, porque é difícil, é com luta, é encontrando resistência. Mas é assim que o povo de Deus vive. O cristão vive. Nós vemos que Jesus ele reuniu 12 discípulos, depois já havia 120, e depois juntou 500, não é? Na sua ressurreição, e depois os apóstolos começaram a pregar, e na primeira pregação, 3.000, e depois mais 5.000, e foi aumentando, e chegou até os nossos dias, milhões e milhões e milhões. E esse número não para de crescer. Temos aí pessoas de todas as tribos, línguas, raças, e que domingo após domingo se unem para cantar louvor ao Senhor, por meio de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo do Senhor. É por meio do Evangelho, e não apenas 3 vezes ao ano, ou 4, como os israelitas nas suas festas, mas todas as semanas, nós podemos nos reunir e dizer, ó, como é bom e agradável vivermos na família de Deus. A vida em comunhão, a vida de comunhão, ela é boa e agradável, ela é preciosa e ela é prazerosa. Queridos, é no meio do povo de Deus que nós podemos servir uns aos outros, com os dons que Deus nos concedeu. Na comunhão dos santos é que nós recebemos a instrução, recebemos o consolo, e eu quero dizer isso não só no culto público, é que nós somos nutridos, é onde somos exortados, na esperança também do retorno do Senhor Jesus. Portanto, queridos irmãos e irmãs, nós não temos o direito de viver sozinhos. Nós somos chamados para viver em santa comunhão, em santa união. É certo, queridos, que a nossa comunhão nesta vida não é perfeita. Infelizmente. Não é novidade alguma. Mas quando nós formos aperfeiçoados, nós estaremos todos juntos e nós vamos experimentar na plenitude as delícias da comunhão para sempre, eternamente. Sendo assim, meus irmãos, domingo após domingo, o que acontece aqui? O que acontece nos momentos em que nos unimos, nos reunimos, seja em casa, seja uma família, ou seja, de fato, o ajuntamento solene? O que acontece? É apenas uma antecipação do que vai ser na eternidade. Mas lá, enfim, sem pecado. E sem as suas consequências desastrosas. Mas o que fazemos aqui tem que espelhar o que vai acontecer lá. A comunhão dos santos, irmãos e irmãs, que grande e eterna bênção. Por isso o salmista diz,
Ó, como é bom e agradável. Especialmente, queridos, sabermos que um dia nós nos encontraremos na eternidade sem essas coisas que nos entristecem e nos separam hoje. Saber que nós viveremos em uma santa e bela comunhão de fé, de amor e de adoração. Portanto, que o Senhor, nosso Deus, nos encha o coração hoje. Que tenhamos essas experiências hoje. Que possamos desfrutar da santa e eterna comunhão que teremos lá, perfeita, mas que façamos isso e que tenhamos isso hoje. Que o Senhor nos permita fazer isso hoje. Que o Senhor nos dê ânimo, coragem, vigor, disposição para estarmos juntos. Para não apenas estarmos juntos, mas vivermos juntos, convivermos juntos. Depender uns dos outros. Alegrarmos uns aos outros. Suprirmos as necessidades todas uns dos outros. Porque é bom e agradável. Porque é ali que o Senhor abençoa. Não é nós estarmos sozinhos. Que o Senhor nos dê da sua graça. Que o Senhor nos motive, nos impulsione. Que o Senhor nos faça assim, um povo verdadeiramente santo, separado por Ele, abençoado por Ele. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé? Nós vamos